Ei, pessoal, boa noite, bem-vindos. Me dá um feedback aí, por favor, se o som tá bom com o fone, ou se é melhor tirar. Quem puder dar um retorno aí pra mim, agradeço muito. Gente entrando. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexandre. Ai, ótimo. Obrigada, João. Eu gosto de ficar com o som, na verdade, sabe? Eu gosto de escutar e... Boa noite, que alegria ter vocês aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esperar o pessoal entrar aí. Todo mundo entrando. A gente sabe que segunda-feira à noite não é um horário... Sei que tá todo mundo aí, Dri. Cansado do dia, né? Mas é sempre bom a gente estar aqui para bater esse papo. Tava ansiosa por esse momento. Adoro poder compartilhar um pouquinho e aprender sempre, né? Eu falo que é sempre uma troca, gente. O que a gente faz aqui é uma troca, com certeza. Aprendo com as perguntas, aprendo com as colocações, com os comentários. Então a gente adora poder participar e fazer esse workshop para vocês. A gente está muito feliz. Ontem foi bem legal a participação de todo mundo na aula da live, na live da Nádia, desculpa. Então, vamos dar continuidade hoje. Continuar com a bola aí no alto. Ontem, muita gente está entrando aí. Ontem eu estava assistindo a live também, né? E eu vi a quantidade de gente do Brasil inteiro. Isso é muito bacana, muito bacana. Na nossa última turma tinha gente também de norte a sul. Até brincadeiras, a mesma brincadeira com outro nome. Então é muito legal ver. A gurizada ativa tá aí com a gente sempre. Ver a quantidade de gente interessada no tema, tanta gente, né, que compartilha com a gente. Nossa, vocês estão contribuindo para minha formação, isso é muito legal. Comecei um projeto novo, alunos que são das nossas turmas e alunos que também não são das nossas turmas ainda, mas que sempre mandam uma mensagem de carinho, e a gente fica de verdade muito feliz mesmo de ver em cada cantinho, em cada projeto, cada professor aí se esforçando, né, pra gente realmente transformar essa sociedade, de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo o seu papel aí. Então, fico muito feliz. A gente, na verdade, ficamos muito felizes quando a gente recebe essas mensagens e a gente vê que tem muita gente trabalhando com atividade física de qualidade para as crianças, que isso é super importante, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem um papel, uma ferramenta de transformação, que é o movimento, que é atividade física, e é lindo poder contribuir na formação de tanta gente. Quem quiser ir me contando de onde que é aí também, eu vou adorar. Ei, Isa, tudo bem? Bem-vinda! Freire, Thaís, muito bom. Gente, quando a gente começar, eu vou desativar os comentários, tá? Para eu não me perder muito. Mas aí vocês podem ir mandando as perguntinhas, que no final a gente abre a caixinha lá de perguntas e responde todas as perguntas. O pessoal de Salvador, Jandira, São Paulo, a gente responde todas as perguntas, tá? Hoje a gente recebeu algumas perguntas no direct sobre essa faixa etária, e justo as perguntas todas que vocês mandaram já estava no planejamento para falar aqui hoje para vocês. Por isso que a gente não respondeu lá. Foi um erro meu, eu devia ter gravado um stories falando que a gente ia responder aqui, mas se eu contar para vocês a minha rotina do dia de hoje foi, na correria, uma aula atrás da outra, graças a Deus, fazendo o que eu gosto, então não deu nem tempo, né? Pelotas, Rio Grande do Sul, Ceará, Marabá, Uiraúna, muito bacana. Não aparece? Não, vocês podem ir mandando que ela vai ficar. Na hora que eu desativar os comentários e vocês começarem a escrever as perguntas, depois no final elas aparecem para mim, tá? Aí eu abro as perguntas e aí eu consigo ler cada pergunta e ir respondendo para vocês, tá? Vai ser um grande prazer poder
tentar responder todas as perguntas, claro, né? Todas que eu conseguir, que eu souber, e o que eu não souber eu garanto que eu vou procurar aprender para responder, tá? Enquanto tá todo mundo chegando aí, queria agradecer mais uma vez a presença do pessoal ontem, de vocês hoje, tá? Nós da Move temos... A gente faz isso aqui com muito carinho, realmente, a gente estuda muito para isso, né? Eu, a professora Nádia, a professora Isa, a gente tem esse propósito, né, de contribuir na formação de muitos profissionais, para que cada vez mais profissionais possam atuar nesse mercado que é maravilhoso, né, em todos os sentidos. Eu estou aí atuando como personal kids desde 2011, né? Antigamente, né, quando eu comecei, não tinha muita gente aí trabalhando como personal kids, então a gente fica muito feliz de poder contribuir na formação de cada um, tá? Vou esperar mais só uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando. Se tiver ficado alguma pergunta de ontem também, caso a gente não tenha respondido, pode mandar lá no nosso direct que a gente responde para vocês, tá combinado? Vamos aproveitar que a gente está aqui esperando. Quem quiser mandar um aviãozinho aí, né, indicar a live aí para algum profissional da área que vocês achem que possam gostar do nosso conteúdo, né, Gabi, a live, ela fica gravada, mas depois ela sai, tá? Ela vai ficar por 24 horas só, se não me engano. Depois ela sai, mas a gente tá mandando o link no final para os grupos de WhatsApp, de quem fez a inscrição no workshop. Então, se você tiver em algum grupo, você vai receber a live lá. O legal de participar aqui é que vocês têm a possibilidade de fazer as perguntas, né? Como eu falei, pra gente é um grande prazer responder todas as perguntas de vocês, tá? Ah, que legal, bacana. Gurizada tá bombando. Então, a live vai ficar gravada. E aí vocês vão receber ela no WhatsApp para quem não puder assistir hoje, né? Eu sei que tem muita gente aí que é mãe ou que é pai, que tem outro compromisso, tem outra reunião, tem outro trabalho, tem que colocar o filho para dormir, para acordar. Eu sei bem essa rotina, como que funciona. Então, quem não conseguir assistir até o final, vai te receber a live lá no... Cris Rangel Couto. Se você estiver no grupo de WhatsApp, você consegue receber o link, tá? Se você ainda não tiver, clica lá no link da nossa bio e faz a inscrição, porque você já entra automaticamente no grupo do WhatsApp, lá você vai receber a live de ontem também, tá bom? Pra você poder assistir, tá? Fabiana, a mesma coisa, se você estiver no grupo de WhatsApp, você vai conseguir assistir a live de ontem, tá? Porque ela fica só 24 horas no Instagram e depois ela sai. E a gente tá mandando pra quem fez inscrição no workshop, que tem interesse de assistir a live toda, tá? Então faça a inscrição lá no link da bio, que aí você entra no grupo do WhatsApp e recebe a live, tanto a de ontem quanto vocês vão receber a de hoje também. Inclusive, gente, no grupo do WhatsApp vocês vão receber uns slides falando, né, sobre o tema que a gente está comentando aqui. Ontem foi planejamento, os pilares do planejamento. Hoje, continuando o planejamento, a gente vai falar sobre a faixa etária de 2, 3 anos, que é uma faixa etária que eu amo, e para dar continuidade nesse conteúdo nosso aí, tá? Bom, eu vou desativar os comentários, só para eu não me perder, tá? E aí, no final, eu abro lá as perguntinhas, então se vocês forem mandando, vai dar certo, beleza? Bom, eu queria primeiro, oficialmente, dar as boas-vindas para todo mundo, tá? Eu sou a Tia Ju, vocês devem ter me visto aí no Instagram fazendo alguns stories. Trabalho com educação e com criança desde sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com criança, além de eu ser treinadora de handball, sempre trabalhei com iniciação esportiva, gosto do treinamento na base, gosto de formação de atletas, sou apaixonada por educação, por crianças, dei aula há muitos anos em escolas, desde educação infantil e fundamental, tá? E aí, desde 2011 eu quis dar uma guinada na minha vida profissional e eu comecei a atuar como personal kids, tá? Esse é um resuminho de quem sou eu. Eu falo Tia Ju, pode falar Tia Ju, o porteiro dos prédios fala Tia Ju, os pais dos meus alunos, os pais que também não são de alunos meus me passam, falam, oi Tia Ju, alguém me te falou, me indicou, até eu já me apresento assim. Então pode falar Tia Ju mesmo, né? Acho que nem eu sei mais quem é Juliana, já incorporei, tá? Então, mais uma vez, que alegria ter vocês aqui conosco. Bom, esse workshop, a ideia do nosso workshop, né,
é que vocês conquistem liberdade, tá? Para criar suas aulas de uma maneira efetiva, com conteúdo de qualidade, né? Que você possa ter ainda mais engajamento dos seus alunos na sua aula e que você possa ter resultados maravilhosos com isso, né? O planejamento, ele é a base de tudo, tá, gente? Então, assim, a gente tem que perder mais tempo, que não é perder tempo, é ganhar tempo planejando, tá? O bom planejamento, você vai conseguir ter boas aulas, aulas de qualidade. Com isso, você vai ter um bom feedback dos pais. Muita gente fala, nossa, eu quero aumentar o número de alunos. A melhor propaganda, gente, é um trabalho de qualidade. Quando você faz um trabalho de qualidade, o pai vê qualidade no serviço que você está prestando, vê o desenvolvimento do filho dele, né? Vê valor no seu produto, além do preço, tá? Ele é fiel a você, ele vai te indicar e com isso você vai ter cada vez mais clientes, tá? E eu falo isso de experiência própria. Então, o planejamento, ele é a base para você captar mais alunos, tá? Então, você planeja bem, tem boas aulas, com isso você tem feedback, propaganda boca a boca, sempre vai ter muitos alunos para você, tá? Então, é super importante o planejamento e é por isso que a gente está aqui hoje falando esse workshop exatamente sobre planejamento, tá? Bom, ontem na aula da Nádia, vocês viram um pouco sobre os pilares do planejamento, né? A importância de você pensar como se fosse a sua escola, né? Então, no projeto político-pedagógico, qual que é a linha que você vai seguir? No nosso caso, a gente busca na linha do desenvolvimentista, tá? Os pilares desse planejamento, como que você deve fazer, quais conteúdos a partir desse conteúdo da sua linha teórica que você segue, quais são os conteúdos e como fazer o seu plano de aula na sua rotina, no seu dia a dia, né? E dentro disso, os pilares, né, os princípios que vão reger o seu planejamento. Então, a gente falou ontem, né, muito bem explicado, do princípio da totalidade, do princípio da hierarquia, da diversidade, né, e da individualidade. Então, hoje, a gente tô com minha colinha aqui, tem muita coisa legal para eu falar para vocês, né? Então, ontem a gente viu tudo isso com a Nádia e hoje a gente vai começar a falar sobre planos de aula. Eu vou dar exemplos de planos de aula. Quais são as características das crianças? Hoje nós vamos falar sobre crianças de 2 e 3 anos, tá? Amanhã nós vamos falar sobre 4 e 6. E na quarta-feira nós vamos falar na faixa etária de 7 a 9 anos, tá? Então, esse workshop é para que vocês possam aprender ainda mais sobre a importância desse planejamento, entender e como aplicá-lo nas suas aulas, né? E a partir daí criar, como eu falei, aulas criativas, diversificadas, com conteúdo variado, de forma que você possa ampliar o repertório motor do seu aluno, que ele se sinta motivado, né? E assim, a longo prazo, você possa contribuir na formação de hábitos saudáveis, né? Que é um dos pilares, é um dos objetivos mais importantes que a gente, como personal kids, tem que ter na nossa cabeça. A gente tem que educar e a gente tem que formar cidadãos que tenham prazer pela prática da atividade física, né? E ele vai ter esses benefícios da prática a curto, médio e longo prazo, tá? Então, esses são os benefícios do nosso workshop, feito com muito carinho para vocês. Como eu contei, eu comecei a atuar em 2011 como personal, já tinha uma bagagem, uma experiência, né, da educação física escolar que ajudou muito, né? E desde que eu comecei, eu fiquei pensando, sempre fiquei muito nisso, né? Eu tenho que planejar, tenho que saber onde eu tô, onde que eu quero chegar, qual que é a linha que eu quero buscar, como que eu vou avaliar o meu aluno, né? E a partir disso, você consegue ter alunos, como eu falei, fiéis, atingir bons resultados. Então, a gente pensou esse workshop para vocês pensando na importância desse planejamento, né, com embasamento teórico e prático. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, quais são as características dessa criança de 2 e 3 anos e por que isso é tão importante, né, que é muito mais do que a gente simplesmente pensar atividades, né? Qual atividade que é legal, né? O caminho tem que ser inverso. Quem é esse aluno? Qual a característica dessa faixa etária? Né? O que é que eu tenho que levar em consideração no momento de eu planejar as minhas aulas? Tá? Isso é extremamente importante para que você tenha sucesso na sua prática. Né? Minimiza todos os conflitos, você tenha uma prática com excelência. Né? E então a gente tem que saber... Desculpa, gente, esses telefones de São Paulo que não param de ligar.
Deve acontecer com vocês também. Então hoje a gente vai pensar como planejar as aulas de 2, 3 anos, tá? Como eu contei, é uma faixa etária que eu amo. E a gente vai falar, primeiro, a dificuldade, né? Muitos personagens sempre mandam mensagens pra gente. Nossa, eu não pego tão pequenininho, eu não sei como fazer para dar aula para os pequenininhos, né? Então uma dificuldade grande que eu vejo na prática de 2, 3 anos, primeiro, é conquistar aquela criança. Né, conquistar a confiança daquela criança e se tornar uma autoridade para ela, uma referência para aquela criança, né? Esse é o primeiro passo, porque aquela criança, algumas vezes nem foram para a escola. Então tem como referência ali, ó, o pai, a mãe, a babá, aquele núcleo pequenininho. E de repente ela chega e conhece você, né? Então a criança, você tem que conquistar ela, né? Então essa é a primeira dificuldade que eu acho que muitos aí na prática sentem, né? Como que eu trago aquela criança para mim, né? E eu gosto de falar que você tem que criar uma ponte, uma conexão. Ela tem que ter alguma coisa que ela se conecte a você. Então, claro, quando a gente fala lá no nosso curso de diálogo experimental, de ficha de anamnese, né? Que a gente dá isso tudo, quais perguntas você deve fazer, você tem que ter um olhar atento para aquela criança, né? Então, quando ela chega na sua aula, primeira vez que ela vai dar aula para você, observa que roupa que ela tá usando. Será que é uma roupa de sereia? Tem um peixinho desenhado, você fala, nossa, eu adoro o mar. Nossa, eu gosto muito de ir na praia. Você já foi na praia? O que você mais gostou? De fazer castelo? De nadar? Você gosta do mar? A água estava gelada? Quem foi com você na praia? Nossa, Tia Ju também foi na praia, eu me diverti muito. Então, opa, já é um assunto que liga. Ou a criança chegou com uma garrafinha do Minions. Nossa, eu adoro o Minions, o desenho do Minions é muito legal. Nossa, hoje a gente vai brincar do pegador do Minions. E aí você vai buscando se conectar com aquela criança desde o primeiro momento, né? Que ela te olha e fala, opa, tem algo ali naquele professor, né? E claro, sempre no nível da criança, respeitando o espaço dela, não é trazendo ela pra você, deixa que ela vem no tempo dela, né? Tem criança, gente, que é muito dada, como se diz, né? Que sai, te abraça, te beija e nunca te viu. E tem criança que não, né? Então você tem que respeitar o tempo daquela criança, de todas, né? E o espaço dela também, né? Não é forçando uma coisa. Tem criança que é mais carinhosa, tem criança que é outra maneira de expressar o amor deles. Então devagarinho você chega, você senta, você conversa, você pergunta, se conecta com alguma coisa que ele demonstrou na roupa, na presilha, numa garrafinha, ou que você já sabe, porque você já fez aquela anamnese ali com a mãe antes, né? Daquela aulinha experimental, por exemplo. Então você tem que se conectar com aquela criança, né? E também é muito comum, gente, tem que pensar, né? Que essa criança, muitas vezes, não é só ela que é agarrada. Os pais também, né? Então é super normal os pais dos pequenininhos estarem ali, né? É o normal, ele não vai te entregar, o filho vai sair correndo, né? Então é normal. Então os pais também têm que ganhar essa confiança no seu trabalho. Como? Quando você mostra conhecimento no que você está fazendo, quando você mostra respeito, quando você chama o pai, muitas vezes no começo é legal sim você chamar, ô mamãe, vem participar, né? A criança que está mais agarradinha, chama a mãe para participar com você, senta, o momento de você conversar com a mãe ali também, perguntar, mostrar uma atividade que você está fazendo, fala, olha, essa atividade que eu estou fazendo vai trabalhar questão, por exemplo, da motricidade fina, ou uma habilidade de estabilização que é super importante nessa faixa etária, né? Nossa, mamãe, é super normal, tem mãe, gente, que fica até sem graça quando o filho agarra, né? É o momento de você quebrar aquele gelo, falar, olha, é super normal, a criança vai ter o tempo dela, ela tá me conhecendo, né? Que bom que ela não vai com todo mundo assim mesmo. Então, no tempo dela, ela vai ter essa confiança no meu trabalho, ela vai me reconhecer como professor, né? A gente tem que respeitar. Eu vou conquistar ela, você vai ver. Eu sempre brinco com a mãe, pode deixar, meu desafio, vou conquistar seu filho. E aí, a partir daí, você vai trazendo a mãe, a partir que a criança vai vendo que não é aquela coisa empurrada, ela vai criando um ambiente propício ali, de confiança, de amor, de conforto, que é importante, né? A gente respeitar isso. E de carinho, ela se sente acolhida, né? E com o tempo, você vai dando tchau mamãe, você vai sentindo que agora é a mãe que não quer soltar, você fala, ô mamãe, deixa a garrafinha aqui, pode ir, fulano, João, dá tchau pra mamãe, ó, daqui a pouco a mamãe vai vir. Todo dia a mamãe vem te buscar.
né? Ou então, ó, mamãe pode sentar ali, ó, João, mamãe vai sentar dali de longe e vai ver sua aula hoje, hein? Vamos lá, ó, mamãe, não vai embora, mamãe, fica ali sentadinha, tá bom? Tá bom, beleza. E aos pouquinhos, você vai dando tchau pra mamãe, tchau pra babá, tchau pro papai, né? E a criança vai te tendo ali como autoridade, né? Que isso é super importante, né? Nessa relação. Porque é normal, se os pais estão ali presentes na aula, a criança de 2, 3 anos, qualquer coisa que acontece, ela vai no pai e na mãe. Super normal, né? É o ponto de referência dela, é o porto seguro dela, né? Então, até você conquistar ela, vai devagarinho, tá? Com o tempo, com certeza, você conquista o seu aluno. Bom, então, outra coisa importante, né? Para essa faixa etária, para auxiliar o professor, para facilitar esse processo até de adaptação da criança. A criança, gente, ela precisa saber o que vai acontecer, né? Para diminuir a ansiedade dela. Então se coloca, lembra, né? Tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala que todas as pessoas já foram crianças um dia. Todos os adultos já foram crianças um dia, mas poucos se lembram disso. Então você tem que lembrar disso o tempo todo. Você tem que se colocar lá no lugar do seu aluno. Imagina você chegando no lugar que você não conhece ninguém, que vem uma pessoa e te pega e já quer te mostrar tudo, você não sabe o que vai acontecer, você fala, opa, né? É a mesma coisa com a criança. Então, a rotina, ela é super importante, né? Diminui a ansiedade da criança, dá mais segurança para a criança estar com você. Então, é super importante você ter uma rotina bem estruturada na sua aula. Desde o momento, do lugar que você vai escolher para sentar, né? Que é escolhido a dedo, né, onde tem mais sombra, um lugar que tem menos barulho, um lugar que os pais talvez não vão ficar tão perto, né, do outro lado da quadra, né, ou não sei de onde você vai dar aula, se é num espaço kids, mais longe do brinquedo que tem mais perigo, enfim, você escolhe aquele lugar, é aquele lugar que você vai sentar todos os dias, tá, que você já sabe o horário do sol, onde você dá aula e tal. Sentei, ele vai saber que ele senta ali, que ele deixa a garrafinha de água ali, que ali é o lugar da gente se encontrar, que ali estão os materiais do professor, tá? Então essa rotina ela é super importante para a criança, tá? Porque diminui essa ansiedade, dá mais segurança para a criança e você consegue ter um maior controle da sua turma, tá? Então ele já sabe que é ali o lugar, tá? Então a rotina facilita muito. E aí você vai estruturar a sua aula. Tá? Nós na Move a gente gosta, a gente estrutura da seguinte maneira: tem a roda, tem o aquecimento, tem a parte principal e tem a volta à calma, tá? Então são esses 4 momentos. A roda, gente, ela serve também não só pela questão da rotina, mas é aquele momento que o professor senta ali pertinho do aluno e que você sente ele, você pergunta como que ele tá, olha no olho dele. Como que você tá? Você tá feliz hoje? O que aconteceu? Me conta de você também, né? É o momento de você se conectar. Às vezes, naquele momento da roda, a criança já chega mais agitada, você só fala, opa, hoje eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Ah, o Tomás tá um pouco mais agitado hoje. Opa, o que será que aconteceu? Mamãe, o que aconteceu hoje? Ou ele chega mais triste, então é aquela criança que aquele dia você vai ter que acolher mais, né? Então, a roda é super importante para essa conexão do aluno com você. Tá? Além de ser importante para a rotina mesmo, para ter regras, tá? Bom, e então a gente está falando um pouquinho das características. Por quê? Porque a gente tem que entender que criança, que o professor, ele tem que entender essas características dessa faixa etária. A gente vai falar ainda mais algumas características, tá? Para você planejar. Senão a gente vira meros repetidores de exercícios. E não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é a gente entender o porquê. Qual conteúdo eu quero trabalhar, em cima disso você cria. E não você criar pensando que vai ser divertido. Nosso desafio, eu gosto muito dessa frase, é a gente transformar tudo que é importante, né, todo o conteúdo que é importante, a gente tem que transformar ele de uma maneira divertida para a criança. E não é que a criança vai fazer só o que é divertido, ela vai fazer tudo o que é importante para ela se desenvolver, né? Em todos os aspectos, cognitivo, socioafetivo, motor, físico, tá? Mas a gente tem que promover isso de uma maneira atrativa, lúdica, divertida, que a criança tenha prazer, né? A criança, ela vive o hoje, ela não pensa, se eu fizer essa aula hoje, quando eu tiver 7 anos, eu vou estar no nível proficiente de tal habilidade, ou o meu VO2, não. A criança vive o hoje. Então, o hoje
é prazeroso, o hoje é divertido, isso faz com que ela queira voltar amanhã. E depois ela vai voltar de novo, depois ela vai voltar de novo. Então trabalhar com criança, principalmente os pequenininhos, é ganhar ela todo dia. Esse é o seu desafio, ganhar o seu aluno todo dia, porque querer ir na sua aula de novo no outro dia, tá? E é maravilhoso esse desafio, gente, eu amo. Bom, então no socioafetivo, vamos pensar. São crianças com 2, 3 anos, gente, egocêntricas. Normal, o mundo tá realmente no umbigo delas. Elas não acham, elas têm certeza, tá mesmo. Até então, tudo é pra ela, né? Então, como que eu vou pensar? Se eu tô dando aula pra uma criança que é egocêntrica, eu não posso pedir pra eles dividirem material, né? Então, eu tenho um material para cada um, né? Eles ainda estão socializando muito pouco entre eles. Então, são propostas mais individuais com algumas brincadeiras que eles vão estar fazendo junto, mas não interagindo entre eles, né? Porque são características dessa faixa etária. O professor tem que estar atento a isso. Porque se eu chego lá e levo um bambolê, uma bola, uma raquete, um bastão e quero que cada um brinque com um diferente, não vai dar certo na cidade. Diferente dos grandes, que eu posso sim fazer com 2, 3 materiais e eles fazem a troca. Ótimo, excelente proposta. Mas para os pequenininhos não. Para os pequenininhos, um para cada um, tá? E aí conhecer os seus alunos nesse processo, né, de materiais, por exemplo, que eles são egocêntricos, é super importante. Por quê? Porque tem alguns, sim, que vão ter mais dificuldades de brincar com um brinquedo que não é da cor que quer. Então, naquele dia, você já dá um sorteio facilitando, né, para aquela criança. Em compensação, no outro dia, que ele já tá mais tranquilo, você dá outro, você vai ensinando devagar para aquela criança. Por isso que é tão importante você conhecer o seu aluno e entender que é normal, né? Se um dia ele sai com o que ele não quer, ele emburrar, aí você vai e conversa, tá? Eles são egocêntricos mesmos, tá? Então você tem que propor atividades individuais e gradativamente você vai promovendo atividades com maior demanda de interação entre as crianças, tá? Ensinar gradativamente também o que eu brinco que é esse sorteio. Quando eles falam assim, eu quero a bola rosa, os de 3 já, né? Aí eu falo assim, não, é sorteio. Vamos ver. Aí tem uns que falam assim, eu quero sorteio rosa. Eu falo, não, é sorteio. Então, devagarinho, você vai trabalhando essa questão com as crianças, tá? São crianças, gente, com 2, 3 anos, muito curiosas. Pensa, eles estão explorando, eles querem conhecer, querem tocar em tudo, eles descobrem o mundo tocando em tudo. Então, se eu levo uma bolsa com um monte de material colorido, deixo tudo aberto na frente deles, óbvio que eles vão querer pegar tudo, né? Até eu quero pegar tudo. Se eu chego num lugar, vou na Decathlon, gente, comprar material, eu quero pegar em tudo, quero ver tudo, tudo colorido, tudo me chama atenção. A criança é a mesma coisa. Então é importante você levar o seu material, por exemplo, numa bolsa, que a criança não vai ver o que está dentro. Você vai tirando devagarinho, né? Os combinados são super importantes. Você fala assim, não pode mexer aqui. As coisas são da tia Ju. Daqui a pouco a tia Ju vai emprestar pra gente brincar, tá? Então você vai devagarinho construindo esses combinados com as crianças, explicando esses combinados com a criança e repetindo todos os dias. Ela vai aprender com a repetição, com a rotina da aula, com a repetição das regras. Assim ela vai aprender, tá? E é super importante o personal kids entender que ele tem que ter domínio da turma dele. Pode ser um aluno, gente, não precisa falar em turma de 20, uma turminha de 3 aluninhos. Você tem que ter domínio, tá? Ele tem que entender que tem regras ali desde pequenininho. Então, com essa idade, é importante você voltar lá na regra, separar, você explicar. Olha, hoje a tia Ju trouxe um monte de coisa nessa bolsa linda, grande. Daqui a pouco a gente vai usar as coisas que estão aqui dentro. Espera. Controle inibitório, uma função executiva super importante da gente trabalhar com os pequenos. Bom, então a gente também pode entender que a gente pode utilizar o quê? Essa curiosidade dele de pegar tudo como forma de atrair ele para a nossa aula. Então aquela criança que você percebeu, que voou, você fala, corre aqui que vocês vão ver o que será que tem nessa bolsa. Gente, eles vêm correndo. Você não precisa gritar, você não precisa apitar, você precisa utilizar das características que já é pertinente àquela faixa etária, que é a curiosidade. Então você fala, olha, corre aqui, vamos ver que brinquedo novo que vai sair daqui de dentro. E aí você vai tirando uma coisa nova, ela vai vindo, você consegue atrair ela de novo para sua aula, tá? Outra coisa,
As crianças de 2, 3 anos, elas têm uma percepção de competência motora e física superestimada. O que isso significa? Na prática, ela tem muita dificuldade, ela não consegue ainda distinguir, né, entre o seu desejo de ser e o que ela realmente é. Então ela quer ser rápida igual flecha, mas ela não é, mas ela acha que ela é. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, porque você pode usar e abusar disso para motivar o seu aluno. Como você tá forte hoje? Meu Deus do céu, que criança forte. Nossa senhora, tá mais forte que o Hulk. Deixa eu ver esse braço tanto que você tá forte. Nossa, você vai conseguir jogar essa bola lá longe. Nossa, é muito rápido. Meu Deus, não consigo correr junto. É muito rápido que ele tá correndo. Não é mais rápido que o leão, mais rápido que o Flash, mais rápido que o super-homem. Voa. Então, aproveite essa competência motora superestimada dele para você motivá-lo ainda mais para sua prática, tá? Isso é super importante da gente entender. E isso, vocês vão ver, nós vamos ver nas próximas aulas de amanhã e depois, que a tendência é ela aproximar do real. Aí são outros desafios que o personal vai ter, tá? Bom, outra característica... Peraí, gente, beber uma água, porque eu embalo, né? Eu sei que eu embalo. Das crianças dessa faixa etária é a manutenção do foco de atenção, tá? Elas não são capazes, no aspecto cognitivo, de se manter focadas e atentas na tarefa por um longo período. O que isso significa na prática para você que vai dar aula para criança dessa faixa etária? Você tem que planejar mais atividades. As atividades são mais atividades e de curto período, tá? Você pode calcular ali, ó, 8, no máximo 10 e talvez nem isso. Então você vai calcular, ó, de 4 a 5 atividades para uma aula de 50 minutos, tá? Algumas pessoas já perguntaram, qual o tempo? Depende, vamos lá. Se é uma aula individual, 50 minutos é muito tempo para 2 anos, tá? Eu te indicaria 45 minutos. Se é uma aula que tem mais crianças, 2, 3, 4 criancinhas, já pode fazer de 50 minutos. Mas você tem que planejar 5 atividades e mais uma carta na manga. A gente sempre tem que ter uma carta na manga. Eu brinco que criança é igual Kinder Ovo, por isso que eles gostam tanto, né? Você nunca sabe o que vem ali dentro, qual surpresinha daquele dia. Então tem dia que a sua aula vai super render e tem dia que não. Então você tem que ter cartas na manga. Pode ser que você planejou 5 atividades e aquele dia você executou 4, mas pode ser que você fez 5, eles não focaram, não rendeu, você tem que ter mais uma ou outra ali, tá? Então é super importante você pensar nisso durante o seu planejamento, tá? Elas não são capazes de manter o foco de atenção, tá? E outra coisa, elas também, você tem que ter maior número de pausas na sua aula, tá? Pra quê? Pra que ela tenha descanso, porque ela também não consegue fazer um exercício muito intenso por um longo período, então ela tem que parar mais vezes. E a outra questão de você parar mais vezes é essa questão da rotina, tá? Então, quando que eu paro? Toda hora que você for trocar de atividade. Para, senta lá no seu cantinho da sua roda, bebe água, faz tintim com eles, vamos sentar, respirar e vamos trocar de atividade. Aí você troca de atividade. Fez? Volta lá de novo, tá? Essas pausas são super importantes para você se conectar de novo ali com aquela criança, tá? Quanto que eu vou trocar atividade? Olhar. Você percebeu que 2, o seu aluno já dispersou, já tá prestando atenção na formiguinha que tá andando no avião e já não tá mais envolvido na atividade, você tem que trocar atividade, tá, gente? A melhor atividade é a atividade que seu aluno faz. Essa é a melhor atividade. Não existe um livro que você vai te falar assim, nossa, essa atividade é sensacional, eu posso te dar 1000 atividades, mas pode ser que o seu aluno não se interesse por aquela atividade. Então não é atividade, é como o professor propõe aquela atividade e se aquela atividade é adequada para aquele nível de desenvolvimento do seu aluno, tá? Então, pensa sempre nisso. O importante é que seu aluno esteja motivado para a prática. Então, você percebeu que caiu a motivação dele, dá a volta e propõe outra atividade, tá? Só assim você vai manter a motivação dele na sua aula. E o mais importante, uma coisa que a Nádia falou ontem, é super importante, você terminar a sua aula aqui, ó. Então, você percebeu que tá caindo, falta pouquinho tempo para acabar a aula, troca
atividade que ele mais gosta de todas e termina a aula aqui, no auge, para que ele queira voltar. Ele vai ter essa memória corporal e emocional da sua aula, que ele vai embora com aquilo na cabeça. Aí ele vai sentindo aquilo, ele fala, ai, queria tanto, queria mais. Então, assim, isso é fantástico, né? E o feedback que a gente recebe deles. Sexta-feira passada, tenho uma turminha de 2 aninhos também, e acabou a aula, uma das minhas alunas começou a chorar compulsivamente. Ela falava, eu quero brincar mais, eu quero brincar mais. Ela não queria que eu fosse embora. Falo, gente, a mãe chegou pra buscar, ela chorou, falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, ela quer mais. Não tem mais. Então, assim, esse feedback é maravilhoso, né? Que é um feedback real e sincero das crianças, né? É esse feedback que a gente tem que tentar enxergar. Às vezes ele não fala, mas ele demonstra quando ele vai embora triste, ou mesmo essa minha aluna que chorou porque ela queria mais, né? Significa que a aula foi um sucesso, tá? Então esteja sempre atento a esses sinais de interesse que seu aluno demonstra na sua aula, tá? Bom, já falei, vou repetir da questão da obediência, regras simples, tá? Usar de combinados, linguagem simples, local da água, né? Então, evitar também, gente, quando são os pequenininhos, o não. Tudo a gente tem mania, já perceberam? Não pode bater, não pode sair, não pode pegar, não... Olha, aqui a gente faz carinho, a gente fica só nesse espaço, a gente espera a nossa vez, a gente pede pro colega um brinquedo que ele tá usando, né? Então a gente pode educar sem ser só falando não pra criança, né? Claro que algumas vezes, né, a gente vai ter que falar um não, tá? Mas evitar só focar no não, não pode, tudo não pode, né? Então tem maneiras da gente passar aquela informação sem usar o não. E lembrando, sempre abaixa no mesmo nível do seu aluno, conversa de igual para ele, né? A gente não conversa assim com a criança, a gente tem que estar no mesmo nível. Então, os pequenininhos, você vai ter que sentar no chão, você vai ter que conversar no nível dele, tá? Outras características, né? Nessa idade, tá aparecimento da linguagem, né? Então, assim, vamos lá, até 2 anos, é indicado que a criança já fale pelo menos 20 palavrinhas, né? Então, ele tem um vocabulário escasso, né? E você tem que contribuir para ele ampliar esse vocabulário, porque nós não somos só motor. Lembra lá do princípio da totalidade? Pois é, a gente tem que contribuir no desenvolvimento dessa linguagem do seu aluno. Então, com brincadeiras cantadas, com cores, com números, com tudo que você fala na aula para ele, pede para ele repetir, né? Você vai ajudar a ampliar esse repertório de vocabulário do seu aluno com 2, 3 anos. E é muito legal, né? E é muito rápido que eles aprendem, né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente estiver dando aula, né? Então, a gente tem que usar uma linguagem simples, objetiva, comandos repetitivos, né? E dentro da rotina vai facilitar a sua vida, tá? Regra simples. Buscou água e sentou. Simples. Não tem muito o que explicar, né? Vamos beber água? Vamos. Saúde, ponto. 2 minutos, 1 minutinho sentado e já vamos para a próxima, tá? Por isso, gente, a gente deve utilizar muito com 2, 3 anos a demonstração e não a instrução verbal, né? Se você ficar lá dando instrução verbal, a criança vai se perder. Ela não entende, ela não tem essa capacidade. Então, você não pode ficar muito tempo para explicar uma atividade. Você sentou, você já pegou o material, você já vai fazer ele falando e demonstrando. Ela precisa disso. Assim ela compreende melhor o seu comando, tá? Isso eu sempre lembro quando eu era criança, tinha um desenho Muppets Babies, vocês devem ter assistido, que tinha uma babá que eu vivia curiosa para ver o rosto dela. E sempre aparecia no desenho as pernas dela, e sempre que ela falava parecia assim, como se eles não entendessem. E eu sempre venho isso quando eu tô com umas crianças de 2 anos na cabeça. Isso me marcou muito quando eu era criança, né? Então, o que acontece? A gente não pode ser essa babá do desenho, que aparece e a criança não escuta, né? Então, você tem que demonstrar, né? Então, você quer que ele salte? Salta. Você quer que ele corra? Corre. Corra você. Você quer que ele role? Role você. Você quer que ele jogue um objeto? Jogue você. Vamos jogar lá longe. Então, você fala e demonstra.
tá? Não adianta você querer explicar para essa criança, você tem que demonstrar, tá? Usar muito da demonstração para criança de 2, 3 anos. E o pensamento iniciando com o simbólico. Então, fantasiar. Gente, aí que tá, né? Utilizar dessa fantasia do lúdico na sua aula o tempo inteiro. Então, explore o mundo do faz de conta, né? Insira elementos fantásticos, a ponte, o jacaré, a cobra, né? Pensar que os pequenininhos, eles gostam muito de animais, gente. 2, 3 anos, eles gostam muito de animais. 3 para 4 começa dinossauros, depois começa super-heróis, né? Tem as princesas. Então, a gente tem que saber o que é aquela criança. Se eu quero trabalhar com esse universo, eu tenho que entender o que é esse universo. Qual que é o desenho da moda, né? Como que canta a música da Frozen. Então, assim, a gente tem que se envolver nisso, né? A gente tem que ter conteúdo para conversar com seu aluno. Pensa um personal de adulto. Se é um cara que não lê, que não tem notícias do mundo, que não tem uma cultura, que não sabe conversar, o cara vai fazer ginástica e fica só ali contando, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter assunto. Com a criança, a mesma coisa. Você tem que ter assunto com o seu aluno. E o assunto é do universo deles. Eles não querem saber quanto que tá a taxa do dólar, tá, gente? Então, vamos lá pro universo da criança conversar com ele. Isso é super importante para você se conectar com essa criança. Então, explorar da ludicidade, do mundo da fantasia, quando você for planejar suas aulas, tá? Bom, Tia Ju, e o que eu dou para uma criança de 2, 3 anos, né? Difícil demais. Gente, não é. Pensa, ele tá lá no estágio inicial das habilidades motoras fundamentais, de locomoção, de estabilização, de manipulação de objetos. Então, ele está lá no estágio inicial. Então, ele está naquela esponjinha que ele vai aprender tudo. Então, pensa, ele está aprendendo a correr. Então, ele tem que correr todo dia. Ele está aprendendo a manipular uma bola, a jogar, a agarrar, a rolar. Então, eu vou fazer isso. Motricidade, exercícios de motricidade fina, muito importante para que essa criança tenha o quê? Cada vez mais o quê? Autonomia, né? Então, explorar muito dessas habilidades motoras fundamentais, tá? De estabilização, ele tem que ter controle do corpo dele, né? Então, abaixar, levantar, rolar, quais são os marcos que ele tem que estar atingindo, tá? E quando você for trabalhar habilidades de manipulação, deixar que aquele vivencie, explorar aquele objeto o máximo possível, né? Objetos estruturados e não estruturados. Por exemplo, normalmente uma bola, você já sabe para que serve uma bola, né? Mas se você levar para sua aula por exemplo, uma colher de pau, é um objeto não estruturado. Ele vai estar lá na cozinha para ele mexer. Ele pode usar aquilo para fazer qualquer coisa. Para tocar um tambor, para bater numa bola no balão, para fazer outras coisas. Então, deixa sua criança, seu aluno, criar primeiro. E depois que ele explorou, você começa a dar dicas do que você quer que ele trabalhe com aquele objeto, tá? Lembrando, são egocêntricos. Então, desiste de ficar todo mundo, juntinho, bonitinho, na fila, corre e vai. Não. Você deu material, você dá o feedback de cada um ali, você dá a informação, você faz, aí você volta, reúne com eles de novo, faz de novo, tá? Então, isso é super importante você pensar. Então, habilidades motoras fundamentais, tá? E coordenação motora fina, né? Habilidades que necessitem mais precisão, tá? E o que acontece? Importante, você tem que ir do fácil para o mais difícil. Então não adianta eu pensar, ele tem 2 anos, já vou trabalhar uma coisa muito precisão. Não, devagarinho os blocos maiores, blocos de encaixe, de equilíbrio, de buscar e trazer, onde você possa, por exemplo, trabalhar mais de uma habilidade naquela atividade. Então eu posso sim ter, por exemplo, um jogo de um pula-macaco, que eu encaixo o macaquinho na árvore, que é de precisão, mas o macaquinho tá lá na floresta do outro lado. Eu vou ter que buscar ele lá no outro lado para ele trazer ele aqui para a árvore. Então vamos lá correndo buscar? Olha que legal. Então ele vai correndo, habilidade de locomoção, ele tá precisando. Se você quiser, você pode pôr uns obstáculozinhos para ele pular o obstáculo, pegar o macaquinho e voltar. Então você tá conjugando uma habilidade motora de locomoção, uma habilidade motora fundamental com uma motricidade fina, por exemplo, tá?
Então é super importante a gente tentar conciliar, tá? Flexibilidade, uma capacidade física super importante da gente manter estimulando, né? Quem dá aula aí para crianças de todas as faixas etárias sabe bem o que eu tô falando. Então a criança começa super flexível, né? A gente nasce com aquela flexibilidade, maravilha. De repente, tem criança hoje em dia que com 4 anos, gente, já não consegue. Já tem encurtamento de cadeia posterior, já não consegue, né? Porque não foi estimulado. Então já é um estímulo que a gente sabe que a gente tem que dar o quê? Todos os dias que você tem aula com aquela criança. Porque se eu der uma vez por mês, não vai ter adaptação, tá? E aí vamos pensar aqui então. Tô falando muito, né? Vai mandando as perguntas aí. Agora eu vou falar pra vocês 2 planos de aula. Então a gente já pensou, ó, anotou tudo aí, depois você manda lá pra gente, tá? O que você gostou, o que você não gostou. Adoro críticas e sugestões. Quais são as características daquela criança? E quando você já entendeu as características daquela criança, aí sim você consegue pensar no plano de aula para aquele seu aluno. E não o contrário. Eu pensar um monte de atividade e chegar lá jogar uma atividade que não tem nada conectado uma com a outra, nada a ver, sem saber por que eu tô fazendo, né? Isso não vai funcionar por muito tempo, né? E você não vai conseguir atingir nenhum objetivo. Você não sabe nem para onde você tá indo. Você tem que saber para onde você quer ir primeiro, onde você quer chegar, para depois você traçar o seu caminho até lá, né? O seu caminho até lá é o seu planejamento, né? Você tem que saber onde você quer. Se você vai fazendo um monte de coisa, você não chega a lugar nenhum, né? E o seu aluno vai desmotivar, né? É muito constante, às vezes eu recebo ligações de pais que querem começar, né? Que quer que eu atenda e tal. Ele até fazia, mas depois ele cansou. Eu falo, gente, não pode cansar. A gente tem que trabalhar muito para eles não cansarem, porque eu tenho que fazer muita atividade física, tem que ser divertido. Então você tem que entender quem é o seu aluno, no sentido, dentro daquela faixa etária. Claro, precisa ter individualidade. Dentro dessa faixa etária, ela vai te dar um norte, um marco, como que aquela criança deveria estar, né? E a partir daí você fala, não, mas ele tá mais pra cá, mais pra lá, precisa de tal estímulo, ou não precisa, o que eu preciso trabalhar com este meu aluno especificamente para ele ter um melhor desenvolvimento, tá? Bom, então vamos lá. Chegou a turminha lá na minha aula 1, hein? Anota aí, mas depois vocês vão receber ela pelo WhatsApp. Sentou na roda, 3 minutinhos ali, ó. 3 a 5. Chegou, escuta seu aluno. Se algum trouxe um brinquedinho, você fala, não, que lindo essa boneca que você trouxe. Não, Tia Ju adorou. Ela pode assistir a aula hoje? Então vou colocar ela aqui na nossa roda, ó. Tem um cantinho dela aqui, tá? Uma dica que eu vou mandar pra vocês aqui é o armário invisível. Super funciona, gente. Você pega um giz, desenha um armário no chão da sua quadra. É o armário invisível. Você tranca ele com a sua chave invisível, abre, põe a garrafinha lá dentro, você põe os brinquedinhos lá dentro, tranca, guarda no seu bolso. Só no final da aula que pode abrir o armário invisível. Super funciona, eles respeitam o armário invisível, é impressionante. Mais do que os adultos. Enfim, então sentou lá na roda, acolheu o seu aluno, sentiu a energia, olhou no olhinho dele, né? Perguntou como é que ele tá, se tá animado, você já vai saber. Ele chegou com um tênis novo para sua aula, as meninas chegaram com o cabelinho arrumado, elogia, né? Já traz ele ali naquele clima, né? E, gente, com criança, não dá pra você enganar eles, não. Você tem que estar no pique deles, sim, né? Tem mãe que fala assim, não, Tia Ju, que energia que você tem? Fala, a energia que me dá são eles. As crianças dão energia pra gente, elas sugam, mas elas nos dão o dobro, né? Então, não dá pra você querer com criança de 2, 3 anos, achar que você vai dar uma aula sem correr, sem movimentar, sem rolar, sem sujar, sem brincar, sem estar ali, porque se você estiver para baixo, ele senta, tá? Então a roda é esse momento, como eu falei para vocês. E a primeira brincadeira que eu coloquei para essa aulinha para vocês é uma brincadeira cantada. Por quê? Eu vou trabalhar memória de trabalho, eu vou trabalhar ampliação da linguagem dessa criança. Nessa brincadeira eu vou trabalhar o controle inibitório, que é uma função executiva, como eu falei para vocês, super importante da gente trabalhar, tá? O ritmo, a habilidade de locomoção, tudo em uma brincadeira. Então, por que isso é importante você saber o que você está trabalhando? Porque é isso que você tem que contar para o pai do seu aluno. Porque o pai tem que entender que não é só uma brincadeira. A criança, sim.
Para o seu aluno, a sua aula tem que ser uma eterna brincadeira. Ele não tem que entender nenhum desses objetivos da sua aula. Você tem que saber o que você está dando para o seu aluno, qual conteúdo você está trabalhando com o seu aluno com aquela atividade, por que aquela atividade é importante para aquela faixa etária, para aquele seu aluno. E aí sim, quando um pai estiver assistindo a aula, ou quando você quiser contar para ele o que você fez, né? No nosso curso a gente fala desse relacionamento com os pais, como que você mostra o seu trabalho para ele, você vai falar isso tudo que você está trabalhando para ele. Mas para a criança, ele está só brincando. Mas o pai não pode achar que ele está só brincando. Ele tem que entender que você tem conhecimento para estar fazendo ali, tá? É diferente de quando o pai... E aí, nesse momento, o pai vê valor no seu trabalho. E aí você pode colocar o preço que ele não discute, porque tem valor no seu trabalho. Você está transformando a vida do filho dele, tá? E não está só ali brincando com o filho dele 50 minutos, tá? Você está realmente atuando no desenvolvimento integral daquela criança. Então, voltando. Tudo isso numa única brincadeira. Mas, Tia Ju, como é que eu vou trabalhar isso tudo? Memória de trabalho, controle inibitório, ritmo, locomoção. Tudo numa brincadeira cantada. Sim. Já viu dinossauro pequenininho, gente? Eu devia ter trago. Dinossauro, você compra R$3. Um pacotinho vem com um monte de dinossauros coloridos, R$4. Por que eu tô falando o preço? Porque às vezes a gente acha que tem que comprar o material mais caro do planeta para dar melhor aula. Não. É igual se você me der uma Ferrari para dirigir. Tá um desperdício de Ferrari, porque a pilota aqui é péssima. Então não adianta você me dar uma Ferrari para eu dirigir. Agora, se você der uma Ferrari, né, na mão do Schumacher, ele vai realmente utilizar aquela Ferrari com qualidade, né? Até um Fusca ele vai saber dirigir super bem, um Golzinho ele vai dirigir saber super bem. Então é o professor, não é o material. O material contribui? Sim. Para você dar aulas diversificadas? Sim. Mas é como você constrói a sua aula com aquele material. Esse é o diferencial, tá? Para isso você tem que ter conhecimento teórico. Bom, então você compra aquele monte de dinossauro pequenininho e sabe aquela musiquinha assim, ó? Caranguejo não é peixe, pois é, você adapta ela. Você pula a parte do caranguejo. Você fala só palma, 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 pé, pé, pé. E nesse momento, o que a criança faz? Palma, 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 como que demonstração, e ela repete. Pé, 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 ritmo. Roda, 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 o dinossauro corre em pé. Eles pegam o dinossaurozinho e saem correndo pro outro lado. Olha que legal. Então, ó, ele canta, ele pega, ele tem que esperar o momento de pegar o dinossauro. Não adianta correr para pegar, tem o tempo certo, respira, né? E ele leva o dinossauro lá para a casinha do outro lado. Você pode, inclusive, desenhar essa casinha com giz, mas não você desenhar. Deixa eles desenharem a casinha com giz. Olha lá a motricidade fina, força para segurar o giz, para desenhar no chão da quadra, né? Você começa a perceber a orientação espacial daquela criança. Se você faz uma casinha muito grande pro dinossauro, se ele faz uma casinha pequenininha pro dinossauro que é pequenininho, né? E aí você põe lá os dinossauros e eles têm que cantar em volta do círculo. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 o dinossauro corre em pé. Correu, pegou o dinossauro, foi pro outro lado. Chegou do outro lado, o dinossauro dormiu. Vamos acordar o dinossauro? Vamos. Acorda, dinossauro, quero ver o dinossauro que pula mais alto. Olha, salto. Preciso trabalhar com meu aluno? Preciso. Então vamos trabalhar do jeito que? Divertido, lúdico, prazeroso. Nossa, agora o dinossauro vai andar em cima da linha da quadra. Olha o equilíbrio. O dinossauro correu, o dinossauro pulou, o dinossauro bateu palma, o dinossauro bateu pé. E aí, tudo que você quer que o seu aluno faça, quem faz? O dinossauro. Não é mais aquela criança. Isso é você levar o lúdico para sua aula. Você fazer com que ele faça a atividade que você quer de uma maneira divertida, né? Então ele vai trabalhar o rolar, porque o dinossauro rola, o dinossauro salta, o dinossauro corre, o dinossauro equilibra, o dinossauro pula, o dinossauro voa, o dinossauro explora o mundo, o dinossauro bate palma, o dinossauro canta. E tudo isso que está fazendo a criança, né? E aí você pode ampliar ainda. Você pode falar, olha, agora que cor que é o seu dinossauro, ô Matias? A Matias fala, laranja. Laranja, legal. Repete a palavra certa para ampliar a linguagem do seu aluno. E o seu, azul. E o seu, verde.
Eles vão aprendendo as cores. Vamos contar quantos dinossauros tem aqui nessa casinha agora? 1, 2, 3, vamos aprendendo a contar? Vamos, olha que legal quantas coisas aquele aluno está aprendendo na sua aula, né? Então, isso sim é importante da gente propor, né? Quando a gente fala da totalidade, a gente tem que ensinar pensando nos princípios, tá? Da individualidade, da totalidade. Enfim. Brincou. Você sentiu que não deu? Passou ali normalmente uns 10 minutinhos, sentou, bebeu água. E aí a gente vai para a parte, isso era só aquecimento. Olha o tanto que você já ensinou para o seu aluno só no aquecimento. E, gente, a partir disso você pode explorar. Pode ser um dia do pirata, um dia dos animais, um dia das princesas, né? A gente tem que criar, se possibilitar, pensar fora da caixa quando você planeja, tá? Porque crianças são seres fora da caixa. Então, lá na parte principal, você vai pensar, vou trabalhar agora, então, habilidades de manipulação e de estabilização com bolão. Sabe aquela bola colorida que vende lá no parque? Baratinha, R$5. Maravilhosa, gente. Ela é leve, ela não machuca, ela te possibilita andar em cima da bola apoiando as mãozinhas. Olha que exercício maravilhoso de estabilização para o seu aluno. Força de membro superior, força de core, estabilização, equilíbrio, né? Paravertebrais, tudo para ele ficar deitadinho ali em cima da bola, né? Jogar a bola pro alto, bater na bola, chutar a bola. E aí você vai explorar. Nossa, quem consegue jogar a bola lá no alto? Sentar em cima da bola demanda muita consciência do corpo. Então você pode, vamos sentar aqui agora. Delícia. Vamos comer um bolinho com um suquinho de laranja. Que delícia. Sentou lá na bola. Sentou todo mundo, comeu de mentirinha. Que delícia. Agora vamos passear com a nossa bola. Correu com a bola. Então, você tem que ir conduzindo a sua aula de 2, 3 anos dessa maneira, trazendo a criança para você, tá? Então, lá na parte principal, eu coloquei manipulação e estabilização com bolão. Então, arremessar, chutar, rolar, passar por cima, brincar de acertar a bola do professor. Você corre, eles têm que sair correndo e tentar acertar a bola no seu bumbum, nas suas costas. Quando acerta, você desmaia. Então, interagir com a criança o tempo todo, tá? Pode colocar um alvo no gol se você quiser que ele acerte também. Ou você pode, com o alvo segurando um bambolê maior, você fala, quem acerta aqui dentro? Olha, um jogou a bola. Aí você corre lá no outro que está do outro lado da quadra, ele acerta também. E aí você vai seguindo e deixando a criança explorar aquele material, tá? E dando os feedback e algumas ideias para que ele possa utilizar. Outra brincadeira legal com o bolão que eu faço com eles é de tocar o tambor. Então eles sentam com a bolinha no meio da perna. Gente, já perceberam que eu não paro quieta? Acho que eu sou hiperativa. Devia ter sido medicada quando eu era criança. Ainda bem que eu não fui. Enfim, põe o bolão, eu brinco. Toca o tambor. Toca, sem parar. Toca o tambor. Quero ver você tocar. 1, 2, 3. Ninguém mais pode tocar. Ritmo, pausa. Né? Então olha que legal. Uma prévia para um vivo morto depois. E aí, por que é legal ele bater? Esse movimento ele tem que ter, né? E aí, é exatamente esse movimento que é base para que depois? Para ele chegar lá no estágio proficiente do quicar a bola. Porque tem muita criança que não quica a bola, ela só solta a bola. Então, deixa ele bater o tambor na bola. Trrr, mão direita, mão esquerda, bate no bumbum da bola. Então, toca o tambor, deixa ele explorar aquele material, tá? Tudo que você pode fazer cantado nessa idade, ou através de brincadeiras lúdicas, você vai ter sucesso na sua aula. Pode ter certeza, mas volto a dizer, você tem que saber o porquê das coisas. Outra atividade para a mesma aula, tá, gente? Bolinha de piscina e tecido. Então, você já, olha que legal, você deu uma aula com um bolão e na mesma aula você vai dar para ele uma bolinha. Olha, quando a gente pensa no princípio da diversidade, como você está ampliando esse repertório de movimento, esse repertório motor da criança. Não é a mesma coisa eu manipular uma bola grande do que eu manipular uma bolinha, vocês concordam? Então, olha que legal, coloridas, bolinhas, sabe aquelas bolinhas de piscina? Você compra um sacão.
dá pra você usar pro resto da vida, gente. E eles amam. E ela também é leve, tá? Ela não quica, mas ela dá pra fazer inúmeras atividades. Pega a bolinha, vão tomar banho. Nossa, quem adora tomar banho, você até ajuda a mãe. Tem criança de 2, 3 anos que detesta tomar banho, sabia disso? Então você ajuda a mãe e fala, eu adoro tomar banho, gente. Com a minha bolinha, você pega lá sua bolinha, meu sabonete, lava as partes do corpo, vai nomeando as partes do corpo. Ih, o sabonete caiu, passa pra outra mão, pra mão esquerda, pra mão direita, vai falando a nomenclatura correta, e não uma mão de cá e mão de lá. Pra cá e pra lá. Não, direita, esquerda, né? Lá na cabeça. Vamos molhar agora o joelho, agora o pé. Na parte da frente, na parte de trás, né? Pode fazer massagem no colega, em você, faz na tia Ju, todo mundo. Deixa eles passarem a bolinha, manusear a bolinha. E depois a gente coloca todas as bolinhas, os sabonetes no tecido. Uma canga, sabe aquela canga velha sua que tá aí na sua casa jogada? Aquele lençol velho, corta ele, tá? Não precisa de ser um super material. E aí coloca todas as bolinhas. Todo mundo juntinho, ó. Roda, 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 pra um lado e pro outro. 1, 2, 3. Abriu as bolinhas voam. Aquele monte de chuva de bolinha colorida. Dá pra você fazer com um aluno, dá pra você fazer com 2, com 3, com 4. Isso que é legal. E ele tem que buscar. E cada vez que ele busca uma bolinha, ele agacha para pegar e levanta. Olha o tanto de estabilização que seu aluno está tendo. Que é isso que ele precisa nessa faixa etária. Então ele vai buscar a bolinha, volta atrás, vai buscar outra bolinha, volta atrás. Então isso é muito legal, né? E aí você fala, busca a bolinha vermelha, a bolinha amarela, vamos colocar a bolinha aqui dentro. E aí você pode trabalhar um montão de tempo com essa bolinha com os meninos. Cada vez que chove mais alto, eles ficam encantados. A bolinha rola pela quadra e ele agacha, ele levanta, ele joga, ele arremessa, né? Então é super importante, tá? Então é outra atividade que você pode fazer com os pequenininhos de 2, 3 anos, tá? E para finalizar, uma bolinha, uma atividade de motricidade fina, que a gente falou que é tão importante para os meninos dessa faixa etária, né? E de orientação espacial. Sabe aquela caixa de ovo, sua casa? Pois é, ela mesma que você vai usar. Uma caixa de ovo. Olha, tudo que eu falei aqui é barato, então não tem desculpa. Uma caixa de ovo. E aí, você pode usar, tem umas bolinhas que são de pompons. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar a bolinha de pompom. Não tem problema, você pode fazer umas bolinhas de papel amassadinho, pinta um papel de tinta guache, faz bem passadinho e vira um monte de bolinha. Não tem problema, ó, sensorial, que legal, tá? E aí eles têm que ir lá numa caixa buscar as bolinhas espalhadas pela quadra, trazer. E como que eles vão trazer aquela bolinha porque é pequenininha? Olha o movimento que ele tem que fazer. Olha que legal. Porque se ele pegar assim a bolinha, não vai ter jeito. Ele vai ter que pegar assim porque é pequenininha. Aí ele vai trazer e você vai pintar a caixa de ovo da cor das bolinhas que você tem. E ele vai ter que correr lá, trazer e colocar lá na caixinha de ovo. Busca e coloca lá na caixinha de ovo. E aí olha o tanto que o seu aluno se movimentou na sua aula, agachou, levantou, saltou, correu, fez movimento de pinça. Olha que tanto de coisa que ele fez. Saiu da sua aula exausto, chegou na casa dele morto, dormiu. A mãe falou, meu Deus, Jaju, o que você fez que ele tá morto? Brincou, correu, fez atividade física, aprendeu, se desenvolveu, se divertiu, ampliou a linguagem, né? Então, assim, tão rica é a nossa aula, né? E a gente tem que ver isso, porque é isso que faz a diferença, tá? E buscar as bolinhas e trazer. E na parte final, como eu falei, você vai trazer os seus alunos para fazer aquela roda e vai trabalhar um pouquinho de flexibilidade, né? Ah, mas como que eu vou fazer flexibilidade com o menino de 2 anos? Eu vou falar, ó, pega lá na pontinha do pé para alongar a cadeia posterior? Não. Ah, pega aqui para alongar a tríceps? Não. A sua bolinha, lembra do seu sabonete, bolinha? É ele. Abre a perninha. A bolinha rodou, a formiguinha foi usando a bolinha, foi até lá no pé a bolinha. Agora a bolinha volta, sonda no meu corpo. A bolinha vai lá no outro pé. Estica o pé. Eu quero ver se a bolinha vai no pé que tá longe. O pé tem que estar longe, esticada a perninha. E aí você vai estar trabalhando flexibilidade. E aí você vai usando a sua imaginação para trabalhar o que você quer. Tá? Até aí tudo bem? Não sei, né? Porque eu não ativei os comentários. Bom, deixa eu ver a hora aqui. 9 horas.
Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu ativei os comentários antes de eu abrir a caixa. Perguntar para vocês. Querem mais uma aula? Ou a gente já vai para as perguntas? Quem responder primeiro ganha, hein? Querem que eu dou mais um exemplo de aula ou posso direto responder as perguntas? Quem vai me responder aqui? Ninguém vai me responder? Então eu vou direto para as perguntas, hein? Alguém pode me responder, por favor? Mais uma, obrigada! Obrigada! Então vou para mais uma, hein, gente? Vou por mais uma aqui. Eu não ligo de passar do horário um pouquinho, não. Criança assim passa do horário mesmo. Bom, vou para mais uma aula, então. Mais um exemplo de aula para vocês. Ei, Meg! Que saudade de você! Meg foi nossa aluna de uma turma nossa. Vou desativar, então, para eu não perder aqui. Vou dar mais uma aula para vocês. Bom, então, planejamento, uma aula 2, tá? Para criança de 2, 3 anos. Voltamos lá na nossa roda. Batemos papo, senti criança, né? Aquecimento. Vou fazer a jaula do leão, né? Quero que ele corra. Gente, vocês vão perceber que você pode fazer o seu aluno correr 360 dias do ano, cada dia com uma brincadeira diferente. Que você pode inventar, que você pode recriar. Igual a primeira aula que eu falei da dança, que era o caranguejo não é peixe, eu mudei a música. Mudei o elemento, coloquei um dinossauro e vamos criando, né? Fez a roda. O aquecimento da brincadeira da jaula do leão. Você vai desenhar uma jaula bem grande com o leão. Vai pedir para eles desenharem as listras da jaula. E lá fica um leão muito bravo. E as crianças ficam lá na casinha delas do outro lado. Quanto mais longe a casinha, maior o percurso que eles vão correr. Você pode colocar ou não alguns objetos para eles terem cone, para eles desviarem. Bambolê para eles pularem, saltarem como se fosse a poça na floresta. Tá? O leão tá lá dormindo. Só que tem alguém que vai lá encher a paciência do leão. São as crianças. E elas vão lá e elas vão cantar assim pro leão. Na jaula do leão, ninguém põe a mão. Na jaula do leão, ninguém põe a mão. O leão é muito bravo. Calma, calma, seu leão. O leão acorda bravo, sai correndo e tenta pegar as crianças. E é legal esse tipo de brincadeira. Por quê? Porque tem criança que vai querer rápido o seu leão. E tem criança que não. Tem criança que não gosta de ser o que pega, né? E também é legal para você começar a perceber, né, se tem alguma criança que tem dificuldade de entender uma compreensão simples de regra, quando ela foge e quando ela pega. Tem criança que não consegue entender isso, algumas vezes, por alguma razão. E você já tem que ligar o pisca-alerta, né? Então, quando que eu pego? Quando que eu corro? Eu pego quando eu sou leão. Quando eu sou criança, eu tenho que fugir, mas depois eu troco meu papel na brincadeira, né? Então olha que interessante, do simples pro complexo, uma brincadeira simples, regras simples, depois vai ficando mais complexo, quando os meninos ficarem um pouquinho maiores, de 4 anos, amanhã a gente já vai dar outras dicas. Bom, então fez a brincadeira do leão. Locomoção, correr, pode ir variando. Agora todo mundo tem que ir acordar o leão andando igual um caranguejo, com a mãozinha para trás. Agora a gente vai lá acordar o leão igual um urso, com o pé e a mão no chão. A gente vai lá acordar o leão saltando de saci pererê. A gente vai acordar o leão correndo todo mundo juntinho, com passinho de formiga. Agora a gente vai acordar o leão dando um passo de elefante. E olha a marcha da criança, o equilíbrio que ela tem que ter quando ela coloca a perna lá no alto para depois voltar com a perna, né? Agora a gente vai acordar o leão dobrando muito o joelho para você ajudar nesse movimento, tá? E aí a gente vai acordar o leão batendo palma. Você vai criando ali a maneira de chegar até o leão. Quando acordou ele, todo mundo corre pro outro lado, tá? E aí a gente vai fazer atividade de manipulação de locomoção com o bambolê. Então, saltar dentro, saltar fora, buscar o bambolê rolando. Gente, eles amam, você rola aquele monte de bambolê colorido, eles saem todos correndo atrás do bambolê, né? Dirigir o bambolê, que é o carro, vira pra direita, vira pra esquerda, acelera, freia, buzina, né? Então, seu bambolê virou o pneu do carro. O bambolê se transforma na casinha, dentro e fora, né? Então, são brincadeiras que a gente pode fazer com o bambolê com as crianças pequenininhas, né? E aí depois eu coloquei um outro material
pra gente estar utilizando, que é a corda, mas não a corda grande, uma corda pequenininha, uma corda para cada criança, que é a cobrinha. Então a cobrinha corre, a cobrinha depois a gente tem que andar em cima da cobrinha, depois a gente tem que pisar um pé e o outro de um lado e do outro da cobrinha, depois a gente tem que saltar para frente e para trás da cobrinha, depois a gente tem que andar com a cobrinha no meio das pernas sem encostar nela, porque senão ela acorda e fica muito brava. Então você vai explorar aquele material ali com aquela criança, pensando principalmente em atividades de estabilização com a corda, tá? E depois você pode juntar uma corda na outra, as cobrinhas se uniram, virou um cobrão, e aí sim, você pode fazer, né? Passando por baixo da corda, saltando o rio da corda, passando, arrastando, saltando, com uma mão, 4 apoios. E aí você tem que explorar bastante a questão corporal mesmo da criança ali, tá? E aí, para motricidade fina, eu coloquei uma muito barata também. Ó, dica aí pra vocês. Você vai pegar, pode ser uma garrafinha assim, qualquer objeto da sua casa, até as garrafinhas das próprias crianças, se eles estiverem na aula. Gominha, sabe quanto que custa um saco de gominha? Aquelas gominhas amarelinhas? R$3. Tem 50 gominhas. E a criança, ela tem que pegar a gominha, deixa eu ver se eu ponho assim, pra vocês verem. Peraí. E ela tem que encaixar a gominha na gatinha. Então ela busca a gominha, ela tem que encaixar a gominha na casinha. Ela tem que ter capacidade de abrir, de segurar, ter orientação do espaço, se ela ficar muito pequenininha ou muito grande, para ela colocar aqui, tá? Então, e é uma brincadeira que olha que legal. Você pode falar para as mães fazerem na casa delas com as crianças. Eles ficam algum tempo, longo período de tempo focado na mesma atividade? Não. Mas uns 10 minutinhos ali na casa deles, eles vão ficar ali com aquela atividade. E aí quando você dá algumas aulas, umas dicas de materiais assim, é legal você ensinar pra mãe, né? Quando eu tenho a possibilidade de ter alguma mãe ali, eu sempre chamo, falo, mamãe, corre aqui pra você ver essa atividade. Ó, isso aqui você pode fazer na sua casa. 10 minutos a menos de tela. 10 minutos a menos de celular. Isso aqui é super importante para ele, para motricidade fina, para orientação espacial, para concentração. Então, mamãe, faz lá na sua casa. Você pode colocar em vasilhas de diâmetro diferente, mamãe. Põe todas as gominhas espalhadas pela casa, um caça-tesouro, ele tem que achar e tem que encaixar. Então, você está levando a sua atividade para dentro da casa dos pais. Você está ensinando para eles. A mãe fala, nó, que legal, não tinha pensado nisso. Pois é, olha como que agrega valor na sua aula, tá? E mais do que agregar valor, né, gente? Você está contribuindo realmente no desenvolvimento do seu aluno, que vai muito além da sua aula. Isso que é muito legal. E para finalizar, uma flexibilidade contando história. Então, era uma vez uma pulguinha muito sem vergonha que andava na cabeça de cima e embaixo. E a pulguinha subiu numa mesa, o corpo vira uma mesa. A pulguinha virou de cabeça para baixo. A pulguinha puxou o braço lá longe e deu oi para ela do outro lado. Oi! A pulguinha quis ligar para a mãe dela, chamou o telefone, pegou o pé para falar com o telefone. E põe o telefone, que é o pé, lá na orelha. Então, você está alongando, né? Com uma história, tá? Que essa aqui é a proposta. Antes de eu entrar nas perguntas, importante algumas coisas, tá? Os desafios, eles são motivantes, desde que sejam adequados para o nível de desenvolvimento do seu aluno. Então, isso é super importante, né? Ele ter sucesso no que ele está fazendo, isso vai motivá-lo a continuar fazendo, tá? E a quantidade de prática, gente, ela é fundamental, mas não quer dizer que você precise explorar a mesma habilidade sempre da mesma maneira, né? Então, o correr, eu não tenho que correr todo dia do mesmo, dentro da mesma história. Eu posso criar brincadeiras novas para eu correr. Eu posso manipular a bola de diferentes maneiras. Eu posso quicar uma bola grande, uma bola pequena, uma bola mais pesada, uma bola mais leve. Eu tenho que dar estímulos diferenciados para o meu aluno, nem que seja da mesma habilidade, tá? Variabilidade. Abusar da imaginação e da ludicidade, tá? E criar atividades a partir do interesse do seu aluno. Então, você chegou lá e o seu aluno ama o Hot Wheels. É o pegador do Hot Wheels? Vou desenhar uma pista de giz Hot Wheels na minha quadra e vai ser o pegador do Hot Wheels? Vou levar a tinta vermelha, todo mundo é Hot Wheels naquele dia. Então, você tem que entrar dentro da imaginação, abusar, criar, já aproveitar
tudo que eles têm, uma idade que tudo eles gostam. Então, se conecte com o seu aluno, entenda, tenha sensibilidade para enxergá-lo como um ser único, né, que tem seus próprios interesses. E a partir daí você vai conseguir planejar aulas incríveis, tá? E volto a dizer, a melhor atividade é naquela a criança desenvolve, tá? Vou desativar os comentários aqui, ativar os comentários, né? Ei, Tiago! Saudade de você nas nossas aulas. Tiago foi um excelente aluno na nossa última turma, super perguntava tudo e era fantástico. A gente adora quando os alunos perguntam muito na aula. E era engraçado porque tinha aula que era de 1h30 quando a gente assustava, né, Tiago? Tinha 3 horas que a gente estava lá na aula, 2h30 dando aula porque ia fluindo. Vocês viram que eu falo muito, né? Bom, eu vou lá nas perguntas. Conseguir atrair a atenção deles e mantê-los motivados para... Isso é uma pergunta, não entendi. Repertório de atividades. Ah, tá, pergunta dos histórias. As dificuldades que vocês têm, né? Conseguir atrair a atenção deles e mantê-los motivados. Gente, volto a dizer, aproveita que... o seu aluno é curioso, né? Então, quando seu aluno... sim, tipo de elástico de cabelo. Não. Deixa eu voltar aqui. Michele tá aqui com a gente também, foi aluna da nossa outra turma, sensacional, professor. Obrigada, sensacional, boa, excelente aluna também. Milene, não é gominha de cabelo, não, aquela que é elástico amarela de você prender documento, essas coisas. Aquela antiga, mas a de cabelo também dá, mas ela é mais restrito o movimento, tá? Deixa eu voltar lá, gente. Então, dificuldades. Repertório de atividades, volto a dizer. Pense qual conteúdo que você tem que trabalhar e a partir daí a gente cria atividades de acordo com as demandas do seu aluno. Né? A concentração, igual eu falei, eles não concentram por longos períodos de tempo, então você tem que realmente fazer mais atividades com um período de duração menor, tá? Pode calcular aí 8 minutos de concentração, 10 depende. Muda muito, tá, gente? A criança de 2 para 3 anos muda muito. Então, a gente fala 2, 3, mas o de 3 consegue concentrar um pouquinho mais. Mandar as músicas? Mando. Vou escrever elas. No nosso curso, a gente tem uma lista de música para vocês também. Quantidade de alunos. Bom, gente, essa pergunta é muito boa. A quantidade de alunos vai depender da sua capacidade de ter domínio de turma e da quantidade de material que você tenha. Como a gente falou, eles são crianças egocêntricas. Não adianta eu querer ter 5 alunos se eu tenho 2 bolas. Então, ou vou ter que comprar mais 3 bolas ou diminuir minha turma para 2 alunos. Não dá para eles quererem dividir, tá? Mas essa faixa etária eu gosto de, no máximo, 4, 6, depende muito do perfil da turma. Às vezes, nessa idade, um aluno que é mais agitado, ele já perde mais, tá? Então, 4 eu acho que é um número bom aí para você pensar. Repertório, concentração, tempo. Sim, falei hoje de atividades de locomoção e de manipulação, Milene. Não entendi sua pergunta. Sim, você tem que criar uma planilha. Quais são as habilidades de manipulação de objetos? Quais são as habilidades de locomoção? Quais são as habilidades de estabilização para que você possa dar estímulo a todas elas, tá? O que acontece? Normalmente, a gente acaba estimulando só o que a gente tem facilidade ou o que a gente gosta mais. Mas o seu aluno, ele tem direito de receber todos e você tem o dever de estimular todas as habilidades, tá? Então, você tem que... É legal exatamente isso. Você fazer uma planilha e você vai seguindo aquela planilha. Vai depender, essa pergunta de com quantas crianças. Se são 2 crianças e irmãos. Que o outro, como planejar essa aula? Depende da faixa etária, né? Se você tem um aluno de 2 e um de 2,5, outro de 4, você consegue adaptar ali, né? Mas se você tem um de 2,5 com outro de 6... é mais difícil. Aí o ideal seria separar essas aulas, tá? Como assim? Não entendi se tem acompanhante.
Gabi, a sua pergunta, né? Tem uma criança de 3 anos, muito difícil na minha aula de educação física, que sempre fala não para atividade, sempre se exclui para muito longe, bate, faz bagunça demais. Nunca sei como agir com essa situação. Eu te aconselho a procurar saber, fazer uma reunião com a família. Eu acho que essa parceria professor-família, ela é fundamental nesse processo de desenvolvimento da criança. A gente tem que entender qual é a realidade daquela criança. Será que está acontecendo alguma coisa em casa? Será que nasceu um irmão mais novo? Será que ele está demonstrando ciúmes ou está demonstrando tristeza dessa maneira dele demonstrar? Lembrando, né, as crianças dessa faixa etária, elas não têm a linguagem ampla. Então elas vão manifestar os sentimentos delas de maneira corporal, através do seu comportamento mesmo. Então a gente tem que estar sempre atento e procurar saber, chamar o pai, chamar a mãe, explicar, perguntar se aquilo é uma constância na rotina da criança, se ela age assim com outros profissionais ou não. Então eu acho super importante a gente ter essa conexão com as famílias, tá? Sim, é possível trabalhar com 6 crianças. Olha, um livro para te indicar para atividades para cada faixa etária, assim, a atividade, não sei te falar. Ontem a Nádia falou, e foi até nas dicas para vocês, tem o Galahu, tem a Iniciação Esportiva Universal, que te dá muitas teorias e alguns exemplos de algumas atividades, mas aí já são para os maiores, tá? Eu tenho um outro livro aqui em casa, que é de atividade para as crianças pequenininhas, mas mais questões de motricidade fina, alguma outra brincadeira. Depois eu mando lá foto lá para vocês nos stories. Sobre a repetição da mesma atividade. Não tem problema, Fê. A questão é quando você vai repetir a atividade, por que você vai repetir aquela atividade. Se você está repetindo para voltar a criança a ter motivação naquela aula ali, não tem problema, né? Desde que você não só faça aquela atividade todos os dias, tá? Como precificar? Nossa, isso é tão complicado, é muito grande, né? Tem um tema na nossa aula só que fala, nosso curso que fala só sobre isso. Mas enfim, algumas dicas. Você tem que colocar nos seus gastos o seu transporte, o seu tempo que você vai deslocar até aquele lugar, o seu gasolina, ou um Uber, ou um transporte coletivo, não sei o que você vai usar, os materiais que você gasta, suas capacitações, né? O professor tem que estar sempre se capacitando, fazendo curso, aprendendo, isso tudo tem que entrar no seu preço, tá? Mas, volto a dizer, quando os pais veem valor no seu produto, eles não vão questionar o preço, pode ter certeza do que eu tô te falando. Tá? E não troca. Gente, Personal Kids é impressionante. Quando você cativa a criança e o pai vê o desenvolvimento do seu aluno, ele já te encaixa sempre. Eles não trocam de professor igual o adulto, né? A gente, claro, adulto, você tem um professor que você gosta mais, um personal, mas às vezes não encaixou no seu horário e você não quer parar de fazer, você entende e troca, né? Você se adapta mais fácil a outro profissional. A criança não. Quando ela gosta de você, ela gosta de você. O pai vê seu trabalho de qualidade, ele vai querer manter com você, tá? Nossa, agora deixa eu voltar aqui. Depende, Milene, seu aproveitamento da criança depende, você tem que fazer uma avaliação da sua criança, do seu aluno. Eu não consigo te responder essa pergunta, porque ela vai muito do princípio da individualidade, né? O que seu aluno está precisando? Quais são as demandas daquela criança? E a partir daí você vai montar o seu programa. Com essa pandemia, é interessante propor atividades para faixa etárias para as crianças. Gente, a pandemia, deixa eu contar pra vocês, ela só acentuou, né, essa necessidade que as crianças tinham de atividade física, né? Tem gente que muitas pessoas começaram a trabalhar com Personal Kids na pandemia, tá? E realmente teve uma procura maior na pandemia, mas bons profissionais vão se manter pós-pandemia.
né? A pandemia mostrou da importância da atividade física. Eu recebi várias ligações de pais. Olha, meu filho tá com distúrbio de sono, dificuldade em se alimentar, tá ansioso, tá depressivo, tá agressivo, tá agitado, não dorme, não come, não concentra, né? Eles ficaram muito tempo expostos à tela, não só nas aulas online, mas outro tempo, porque eu entendo a família que tá aí correndo atrás, trabalhando, e às vezes não tem como dar uma atividade para aquela criança, mas os pais sentiram na pele a importância da atividade física. Então, isso acentuou e abriu ainda mais esse mercado. Tem tem muita gente que precisa do personal kids e ainda existem poucos profissionais capacitados nessa área, tá? É uma área que está muito crescimento, que ainda vai crescer muito, eu tenho certeza disso. E é maravilhoso poder trabalhar com criança, fazer o que você gosta, fazer os seus planejamentos, ter essa flexibilidade de horário. Então, assim, quem tá aí pensando em começar a atuar na área, faz super a pena, mas se capacite para isso, tá? Como eu falei, o planejamento é a base, te abre portas, o boca a boca é o melhor propaganda, mas ele também pode ser péssimo. Se você faz um mau trabalho, rapidinho ninguém vai te querer no mercado, tá? Por isso que é tão importante você se preparar para começar a atuar. Bom, não vou me prolongar muito mais. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo aí. Obrigada pelos elogios, quem gostou da aula. A gente vai colocar um post lá no nosso feed perguntando se vocês gostaram ou não. Comentem lá pra gente, é super importante esse feedback. A gente tira o nosso tempo aqui também pra contar pra vocês um pouquinho. Desculpa se eu falo muito rápido. Realmente fiquei muito feliz de estar aqui participando com vocês, tá? Vai o material de apoio no grupo do WhatsApp, então quem não se inscreveu, se inscreve para receber esse material de apoio. Nesse material de apoio tem minha aulinha lá certinha para vocês. Amanhã, então, na aula 1, a gente falou sobre os pilares do planejamento, sobre o seu projeto político-pedagógico, sobre os conteúdos a serem trabalhados, né? E hoje a gente falou sobre crianças de 2, 3 anos, né? Características dessa criança para a partir daí a gente pensar na nossa prática. Amanhã a gente vai falar sobre crianças de 4 e 6 anos e depois de 7 a 9, tá? Algumas pessoas estão perguntando sobre o nosso curso no direct. Na quarta-feira eu vou dar todas as informações do nosso curso, então fique atento aí que a gente deve abrir vagas na quarta-feira mesmo, tá? Agradecer mais uma vez, pedir para quem quiser compartilhar a telinha lá pra gente, marcar a gente, convidar algum amigo para estar participando, que a gente vai ficar super feliz. Quanto mais gente, mais legal, mais meu coração enche aqui também, tá? É isso, obrigada, espero todo mundo amanhã é comigo de novo, essa doida aqui que fala rápido, às 8 da noite, aqui no nosso Instagram da Move Personal Kids, tá? Personal Kids Master aí pra vocês. Obrigada a presença, adorei ver os alunos antigos aí, de novo, revê-los. Sei que vocês estão com projetos maravilhosos e a gente fica de coração muito feliz de ver o crescimento de cada um de vocês. Contem com a gente sempre, tá? Sempre bom rever vocês aqui. Um beijo e a gente se vê amanhã às 8 da noite. Beijos. Obrigada.